Está começando mais um Pode Falar DM, o podcast oficial das melhores administradoras de Santa Maria. Eu sou Fabrício Dotto. E eu sou Angel Gubert. E como apoiadores desse 5º episódio, temos o Lumiere Estúdio de Beleza, que mais uma vez cuidou de nós e nos produziu para a gravação deste episódio. Esse estúdio de beleza que tem como objetivo ser um espaço de cuidado, bem-estar e autoestima. Conta com uma equipe de mais de 10 excelentes profissionais e uma carta variada de serviços, nas áreas de cabelo, unhas, maquiagem, estética facial e corporal. E que, além de embelezar as mulheres, nos proporciona momentos de lazer, autocuidado, amor e descontração. Também contamos com a super parceria da Afinitar Cestas, que deixou esse momento mais encantador e delicioso. A Afinitar é especialista em ativar sentimentos de amor, gratidão e paixão através de uma loja online de cestas personalizadas, que oferece opções exclusivas para todas as ocasiões. Faça de uma simples ocasião um momento surpreendente. Desde cestas de café da manhã até cestas de vinho, passando por opções para chá de bebê, dia dos namorados, dia das mães e muito mais. As cestas são cuidadosamente selecionadas, montadas e entregues com muito carinho, garantindo um momento único para quem você escolher presentear. E o melhor, você pode personalizar a cesta do seu jeito, escolhendo cada item, cada detalhe, para encantar quem você ama. Pensou em dar um presente que encante, emocione e surpreenda aquela pessoa especial? Pensou o Afinitar Cestas. Obrigada, Danusa e Jefferson, pela parceria e carinho conosco. E temos também como apoiadores, é claro, as nossas empresas. A Dica Consultoria, que tem como propósito levar qualidade de vida aos empreendedores através de uma gestão eficaz, potencializando resultados e vidas. E a Visão Digital, que tem como propósito ser ferramenta de digitalização do seu negócio, acelerando resultados e ganhos por meio da tecnologia. E neste 5º episódio, vamos falar sobre gestão e os passos para abrir e estruturar uma empresa com o grande administrador, Christian Menezes. Um brinde esse momento. Que momento! Seja bem-vindo, Christian. Obrigado. No Pode Falar ADM. E para a gente começar, então, nos conte um pouco a história do Christian. Primeiramente, eu quero agradecer a Fabrício e a Andy pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui. A gente comentava ali nos bastidores, né, meninas, que nós não tínhamos ainda um espaço em Santa Maria para os administradores falar de forma profissional sobre a administração, aquela administração que não é só se formar, mas aquela administração que a gente aprende, que a gente pratica, né? Perfeito. Então, de antemão, eu estou muito honrado de estar aqui e quero parabenizar vocês por ter tido coragem, né, de fazer esse empreendimento aí, de dar voz aos administradores. Eu comecei, sou pelotense, comecei trabalhando em Pelotas, lá no mercado imobiliário, Feiro Solto, a maior imobiliária da região, né? Em 2006, eu vim para Santa Maria, né? Conheci através do meu padrasto, minha mãe já vinha morar aqui. Gostei da cidade e resolvi vir fazer administração, né? Eu sempre tive vontade de fazer faculdade de administração, por achar, né, que eu teria vocação. Até as pessoas comentavam, por que você não faz administração, não tem vocação, né? E aí, ingressei, então, em 2008, na Faculdade Integrada de Santa Maria, FISMA, né? E já no 4º semestre eu me tornei empresário. Decidi abrir a minha própria administradora de condomínios, né? No 4º semestre da administração. No 4º semestre de administração, resolvi arriscar. Aqueles comentários, né, dos parentes, tá louco, né? Tu vai perder teu emprego. Trabalhava, então, de carteira assinada, estava bem estabelecido como gerente numa imobiliária local, mas decidi empreender. Né? E aí colocar toda aquela teoria que a gente vinha aprendendo no curso de administração na prática, né, como empresário. E hoje a empresa se chama Ava, com gestão de condomínios, né? Nós temos aí uma franquia, né? Já somos uma franquia. Nossa matriz é em Santa Maria, né? E temos aí já unidades em Curitiba, Santo Ângelo, Capão da Canoa e hoje assinamos contrato em Florianópolis. Né? Olha aí, estamos vamos para a Ilha da Magia, então. Vamos lá para a Ilha da Magia. Essa é a minha história, né? E aí, claro, depois de começar a empreender, né? Aí tu começa a ver que a teoria é muito importante, mas a prática também, né? Igualmente ou até mais, né? Que aí tu começa a ver os problemas de gestão. Também atuo, e aí sempre gostei, né? Em paralelo de trabalhar com consultoria empresarial, né? Que é uma paixão minha. Então, eu tenho a Menezes Franquias e Negócios, que é uma empresa que faz consultoria em gestão de processos, gestão da qualidade, assim como a Fabrício atua, né? E também gestão de franquias, pegar empresas e transformá-las e formatá-las em franqueadoras, né, para que elas possam atuar
fora, né, da sua cidade, expandindo aí seus negócios da maneira mais segura que eu vejo, que é o franchise, né? Porque tu expande literalmente com menos risco, né? Essa é um resumo da minha história aí, né? Que legal. E faz quantos anos que tu abriu a Avacon? A Avacon foi aberta em 2000. A Avacon tem uma história de fusão, né? Que eu sempre digo, né? Tenham sócios, procurem se desafiar, né? Eu abri uma empresa em 2007. Ela se chamava na época, então, MF Condomínios, tá? E aí, o que aconteceu? 2009, perdão, pessoal. 2009 ela foi aberta. Eu estava no 2009. Comecei a faculdade em 2008. Eu estava no terceiro semestre de 2009 esse ano, tá? 2009 a gente começa ali, se chamava então MF Condomínios, né? E depois de algum tempo de atuação, a gente fez uma fusão com a Cancian Condomínios para unir forças, né, com Juliana Cancian, e decidimos renomear ela para Avacon, né? Avacon, significado, ela vem de Ava, né? Que tem significação de vida no hebraico e com de condomínios. Então, nosso business é facilitar a vida em condomínio através de processos, de tecnologia, de gestão, né? E foi assim que foi a história da empresa, né? Ela teve essa fusão aí. Então, desde 2009 eu empreendo, né? Hoje nós estamos em 2023, então já é algum tempo, né? E a fusão aconteceu mais ou menos A quando? fusão aconteceu há 5 anos atrás, né? Entre Cancian Condomínios, né? E MF Condomínios, que nasceu a Avacon. E nisso, no primeiro ano, nós já transformamos ela em uma franqueadora, até porque nós já tínhamos os processos muito mapeados, né? Conseguimos obter isso em um ano ali, né, de mapeamento de processo. Aí já se chegou o nosso novo sócio, que é o Alex Schirmer, né, juntamente comigo e com o Juliano Cancian. Foi o Alex que hoje é diretor da parte de franquias, o Juliano na parte comercial e eu atuo na parte de gestão, administração, né? E na parte de estratégia. E conseguimos lograr esse na franquia, fechamos a nossa primeira franqueadora em Santo Ângelo, né? E depois foi se chegando naturalmente, né? Sim. Então, E nesse momento, na graduação, o que te despertou pro a business, começar, pra exato, empreender? a ter esse olhar de eu posso criar algo que resolva esse problema? Tá. Que eu sempre fui, dentro da faculdade, começa as paixões, né? Tem pessoas que vão para a área de pessoas, tem pessoas que vão para a área de finanças. Eu sempre fui focado em estratégia e processos, né? O que eu visualizava? Naquela época eu já comecei da consultoria, né? Mesmo sendo estudante, empresas me chamavam para dar consultoria. E eu sempre, Fabine, identificava a falta de organização dos processos da empresa. O que acontecia? A empresa ela crescia, chegava num determinado estágio, ela estagnava, né? Empresas boas, com bons colaboradores, mas que ninguém sabia o que tinha que fazer, ninguém sabia como fazia, né? Se perdia um colaborador, se levava toda a inteligência da empresa. Então foi assim que eu fui enxergando, né, essa necessidade de trabalhar com gestão, e isso que me motivou. E é aquilo que eu sempre falo, né, pessoal, e conversava com vocês nos bastidores. A gente tem que ser egocêntrico, né, mas não o egocentrismo que se estuda em psicologia, o egocêntrico para botar em prática. Porque quando a gente decide empreender, sempre vão ter pessoas que vão dizer para a gente que a gente não é capaz, né? As pessoas não vão acreditar. E aí, quando tem sucesso, é muito fácil, porque o sucesso chegou, as pessoas naturalmente se juntam até ti, né? Mas para te chegar até lá é um longo caminho, né? E se manter também é muito difícil. Então, eu sempre digo, processo é o segredo do negócio. Porque se tem processos bem mapeados dentro da empresa, bem organizados, tu encaixa as pessoas certas. Mas o contrário não é verdadeiro. Tu pode ter pessoas boas, mas se os processos da empresa não estão organizados, a empresa vai perder essas pessoas. Vai perder para quem? Para o mercado, para empresas que estiverem mais organizadas. Então, se eu dou um conselho hoje para quem está empreendendo, Fabine, principalmente para ti, para a Angel, que entende muito essa linguagem, invista em organização. Às vezes o empresário ele deixa de fazer o arroz com feijão, que é montar um bom organograma, um bom desenho de cargos, um bom fluxo de processos, um bom procedimento operacional e quer investir em coach, por exemplo. Né? Liderança, treinar a equipe em coisas que não tem nem conexão. Olha para dentro do teu negócio, faz o arroz com feijão bem feito, mapeia o teu negócio, tu vai ver muitas oportunidades, tu vai ver que pessoas boas que estavam esquecidas acabam aparecendo porque o processo está organizado. Cada um é bom em alguma coisa, né? Então, invistam em organização e processo. Perfeito. E dentro disso, né, Christian, a gente conversa bastante também o quanto as empresas estão focadas no faturamento, na venda. E, claro, obviamente, é isso que vai trazer o resultado financeiro para o teu negócio. Mas entenda que isso é lá o final do processo, né? Então, tipo, treinar equipes, a gente focar lá como vender mais,
é o final do processo e é uma consequência de uma estrutura bem feita, de uma cultura organizacional, de processos, né, de um organograma. Então, toda essa parte estrutural de uma empresa e que é vista muitas vezes pelos empresários pela parte chata, né? Porque eu não tenho tempo burocrática, eu não tenho tempo para fazer organograma, eu preciso vender, eu não tenho tempo, né? A gente escuta isso no dia a dia, eu preciso fazer acontecer, eu preciso operar para o negócio acontecer. Mas muitas vezes a gente precisa parar, olhar para essa parte estrutural, olhar para o organograma, olhar para a descrição de cargos, para o fluxograma das atividades, de como acontecem os processos dentro da empresa, para a gente entender se realmente está funcionando da maneira certa. Porque, às vezes, a gente perde pessoas, como tu disse, pelo processo estar errado, e não pela incapacidade das pessoas, né? É tão verdadeira a tua retórica, que eu brinco nas consultorias, que a gente tem uma coisa chamada o empresidiário. É o empresário que ele é presidiário da própria empresa. Se ele sai, uma semana da empresa, a empresa fale. Não anda. Né? E aí, por que acontece isso? Justamente por isso que tu colocou. Né? Ele não consegue ter uma organização básica para ensinar pessoas. Qual é a concepção na administração, né, da nossa ciência, de líder? O bom líder é aquele que forma outros bons líderes. Né? E aí, Angel, o que acontece? A gente tem uma glamorização hoje do empreendedorismo, que eu chamo de empreendedorismo de palco. Né? Então, o que acontece? Se eu sou um empresário e sou bom na área comercial, está na hora de eu contratar um administrador, né? Que foque na gestão e organize para mim. Por quê, pessoal? Os americanos, eles trabalham com o conceito time is money. Tempo é dinheiro. Tá? Então, se eu sou bom no comercial, eu sou diretor de uma empresa, eu tenho que estar na área estratégica. Eu tenho que estar vendendo, eu tenho que estar tempo de fechar grandes negócios. Eu não posso estar de escravo do meu próprio negócio o dia inteiro. O meu negócio ele precisa funcionar sem eu estar. E como é que eu chego nesse estágio de maturidade onde a minha empresa funciona sem a minha presença física? Mapeando o processo, treinando. Mapeando o processo, treinando. E aí, com isso, tu começa o quê? Formar outros líderes. Porque tu imagina uma empresa que contrata a Fabrini. Né? A Fabrini, ela é extremamente inteligente em processo, mas a empresa não tem processos. A Fabrini não vai conseguir se destacar na empresa, a não ser que a empresa dê espaço para ela mapear aquilo ali. E ela pode trazer qualquer executivo. Então, pessoal, a área comercial ela é muito importante. Ela traz fluxo de caixa para a empresa. Só que em algum momento, essa empresa ela vai estagnar. Ela vai deixar de crescer por não estar organizada. E aí só o comercial não é suficiente. Eu sempre desafio as empresas que elas têm um comercial muito forte e não têm organização a mapear quantos clientes elas perderam, né, por falta de organização. E quando o empresário para, né, para fazer esse dispêndio de quanto que ele perdeu por não estar organizado, ele se assusta. Por que acontece com uma empresa que não tem organização? Primeiro, ela tem rotatividade alta de funcionários. Funcionários bons não param porque eles não conseguem. Tem altos custos, né, de recrutamento. Por quê? Tu tem que recrutar, a pessoa não sabe o que ela tem que fazer. Essa empresa, ela pode saber que na questão de RH, ela tem muito conflito. Porque quando eu não sei quem manda em quem, quem faz o quê, o conflito aparece. E aí o que acontece? Isso se repercute lá no cliente. Sempre. Né? Não fideliza, e aí começa aquele processo vicioso. Aí começa uma rotatividade de clientes também, né? Porque tu não consegue manter aquele cliente, porque o melhor cliente é aquele que volta a comprar contigo, né? Exato. Então, e o contrário, então a gente é uma empresa 100% organizada se não tem boas pessoas e tu não tem um bom comercial. Mas eu digo, existe uma coisa chamada princípio. O princípio é o processo. Tu tem um processo bem mapeado, agora o que tu faz? Encaixa as pessoas. Encaixou as pessoas, tu tá pronto para vender qualquer coisa, gente. Né? Tu vai vender com calma, tu vai vender com liberdade. E depois do empresário, a empresa já tem 5 anos, sai do operacional. Vai para o estratégico. Eu sempre falo para você, quanto que vale a tua hora? Quanto que vale a hora do empresário que ele poderia ter no estratégico, contratando um bom administrador, né? E fazendo aquilo que é o papel de um diretor, gerar inteligência para a empresa. Né? E a gente vê muito com medo, Fabrini, quando o empresário tem que sair da parte operacional, que ele tem que passar o bastão para um gestor. Né? Mas não vai fazer bem feito. Como lógico que não vai fazer igual, né? Mas corre o risco de fazer melhor. Mas aí que entra a importância do processo, né? Justamente, e da administração como um todo, né? Porque se tu tem um processo bem feito, automaticamente tu vai ter mais confiança de delegar aquilo, né? Porque tu já treinou, porque tem um processo, porque todo o bem da empresa está em processos, né? Não está nas pessoas. Porque o que acontece às vezes é que daí tu tem o intelectual das pessoas, aquela pessoa sai, levou o processo da empresa junto. Isso é polêmico que tu tá falando, né? Sim. É polêmico que quem não entende o que tu tá falando acha, mas a empresa não valoriza a pessoa. Não, é o contrário. Não, o contrário. Uma empresa que não investe em processo não valoriza a pessoa. Não valoriza a pessoa. Porque ela tá judiando literalmente do funcionário.
O funcionário está aprendendo do que numa prática que às vezes nem existe. Exato, e nesse ponto é muito importante explorar, porque quando cada um faz a sua maneira e traz a sua subjetividade, eu tenho uma interpretação. Nós três temos uma interpretação diferente sobre a mesma situação. E processos, quando cada um faz de uma maneira, o resultado talvez já não seja o mesmo, já não seja o que vai agradar o cliente. E quando tu mapeia processos, outro ponto bastante importante de colocar é que tu consegue prever cenários, prever problemas, e a partir daquele momento, como as pessoas vão conseguir agir dentro daquele problema. Então, o cliente vai ser atendido do mesmo jeito, o processo vai dar o mesmo resultado, e quando tu mapeia, tu consegue melhorar. Perfeito. Então, tem outro ponto aí bastante interessante. Sim, porque daí tu inverte o jogo, né? Em vez de tu apagar o Exato. incêndio, tu previne o incêndio. Exato. Tu consegue Exatamente. treinar e formar outros líderes. Exato. Quando tu tem Consegue processo respirar, maduro, consegue definido, pensar, entendeu? né? Exatamente. E outra, quando tu tem um processo bem definido, vamos pegar a primeira área, que é franquias, tu consegue treinar pessoas, tu consegue formar pessoas, inclusive remotamente, porque as pessoas elas leem o processo e entendem. O que acontece quando a gente fala de processo, né? A administração é uma ciência que ela rouba muita coisa, literalmente, de outras ciências e transforma para a área da gestão. Né? Nós pegamos resiliência da medicina e o POP, procedimento operacional padrão, a gente pegou da área farmacêutica. Tu imagina tu fazer um remédio sem as doses corretas. Aquele remédio vai matar uma pessoa. Sim. Então, a indústria farmacêutica inventou o POP, procedimento operacional padrão, para que o farmacêutico siga literalmente aquela receita para fazer o remédio. E assim é nas empresas. Por que eu vou explicar, né, como tu falou, dentro da minha concepção, ao determinado processo, se ele possa simplesmente escrever e treinar dentro daquilo que já sei que dá certo, já sei que funciona daquele jeito, né? Uma pizzaria, por exemplo. Uma pizzaria, ela tem um processo, né, desde comprar os insumos, de fabricar os insumos, de entender os insumos. E uma dessas coisas que der errado nesse processo vai se refletir na qualidade, na percepção do cliente. A experiência. Então, aquilo que a Indy falou, para não ficar polêmico, pessoas são importantes. Sim. Tá? Mas pessoas dentro do processo correto. Senão, tu está desvalorizando a pessoa. Tá? Quando a pessoa, por exemplo, é o seguinte, cansei de ver e chegar em empresas e tu pedir para ver o organograma da empresa. A empresa não tem organograma. Desenho de cargos, muito menos. Sim. E aí, o que acontece? Conflito, gente. As pessoas começam a conflitar, porque quando eu não sei quem é o meu superior, né, é tudo muito subjetivo, como a Fabiane falou. Eu posso me achar gerente e não ser, de fato. Se comportaram como dono, muitas vezes, Exato. né? A gente está vendo uma experiência agora, trabalhando juntas, que é exatamente isso. O cenário é esse. Não tem organograma, não tem fluxograma, não tem processos, e ninguém sabe o que faz, quem tem que fazer o quê, e por muitas vezes né, as pessoas se colocam num papel que não é o delas. Exatamente. E a direção pergunta o que vamos fazer para os E colaboradores. E delega uma responsabilidade Que que não não é- é deles, é. né? Então, Aí você me pergunta assim, tá, mas como é que eu faço para fazer uma organização básica numa empresa, né? E eu gostaria de elencar os passos aqui. Primeiro, Perfeito. empresário, perfeito. delega qual é a missão do teu negócio e quais são os valores. O que são os valores? Aquilo que para ti, como gestor, é inegociável. Os valores da minha empresa é transparência, é valorização das pessoas. Então, esse, literalmente, é a cultura da tua empresa. A missão, o conjunto da missão, visão e valores forma a cultura da empresa. Quer perguntar? Quero só fazer um adendo aí nesse comentário, Christian, que às vezes os empresários, eles querem terceirizar essa questão Não tem do como. valores, Da missão e cultura. valores e da cultura. E realmente, não tem como. Porque isso diz respeito ao dono. Tu, na Avaco e os seus sócios, a Avaco tem a tua cara, tem a tua cultura, tem os teus valores. Né? Não tem como ter os meus valores. Eu, como consultora, chegar lá e dizer, não, teus valores são esses. E tu não praticar isso não ser verdadeiro da tua essência. Isso não faz sentido. Então, Perfeito. cuidado ao fazer valores, missão visão, missão e valores, terceirizando essa responsabilidade. Porque isso é responsabilidade do dono, do proprietário, do diretor, né? Perfeito. E por ser do dono, eu acredito que valores, principalmente, se cruzam muito com quem tu é. Exato. Porque o valor é algo que tu exerce no dia a dia. Exato. E liderança, pessoalmente, eu vejo muito como exemplo. Então, se tu chega... um valor é pontualidade. Quando chega atrasado todo dia, bom, temos um valor aí que eu acredito que não está sendo perpetuado Que dentro não é da... negociável. Exatamente. Isso. E daí os colaboradores entendem dessa maneira também, Eles né? também não vão chegar no também não vão Exato. chegar. Tu falou tudo, Angel, e a Fabiane completou muito bem. A empresa é a cara do líder. Isso. Tudo que acontece dentro de uma organização é culpa do líder. O líder deve se colocar como maestro, tá? Quando eu vou formar a cultura da minha empresa,
Eu canso de chegar em consultoria e tá um quadro muito bonito. Missão, visão e valores. Ou no crachá, já vi Exatamente. também. Mas só tá ali por tá. Aí eu pergunto pros líderes se eles sabem qual é os valores da empresa. É triste o que eu vou falar agora. Mas 90% das consultorias que eu dou, as pessoas que estão liderando, elas não sabem quais são os valores da empresa. É só um papel escrito. E aí essa empresa ela não está apta a expandir. Por quê? Porque ela não conseguiu formar a cultura. Tu só consegue expandir como tu forma a cultura. O que é a cultura? Os funcionários, eles entendem qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa. O empresário bateu nisso. Como? Através de treinamento. Então, a estrutura básica de uma empresa é essa. Não é um quadro. É a cultura. Os valores têm que ser treinados, debatidos, inseridos no meio da organização para que se forme essa cultura. Isso, e para trazer um pouco mais de prática para quem está nos ouvindo, para que a gente usa isso, né? Na tomada de decisão do dia a dia. Quem está fazendo a empresa acontecer, que são as pessoas que são extremamente importantes, como a gente já falou aqui, através de quando tu sabe quais são os valores da empresa, qual é a missão, qual é a visão, no dia a dia tu toma decisões de acordo com aquilo. Senão tu vai tomar decisões de acordo com o que tu acha. E daí essa cultura fica um pouco torta, vamos dizer assim. Perfeito, é isso aí. Vejo que isso reflete muito também na questão do atendimento ao cliente. Perfeito. Quantas empresas que a gente frequenta e quantos atendimentos, por muitas vezes, né, meia boca, que eu tenho certeza que não refletem 5% daquelas palavras bonitas que estão no quadro, que estão no crachá. Então, impacta. Porque foi só escrito, Impacta. colocado lá e ninguém entendeu. Não se conseguiu formar a cultura da empresa. Então, esse é o básico, né, família? Só para não perder o gancho, na tua visão, Christian, como é que se mede cultura? Porque, na minha percepção, cultura ninguém se vê, ninguém pega, ninguém coloca numa caixinha. palpável. Mas é o principal elemento, ou que alavanca ou que derruba. Simples. Mas como é que se mede? Eu, como consultor, quando eu quero começar uma consultoria, eu começo literalmente pelo nível operacional. Tá? É onde tu mapeia os maiores problemas da empresa. Tu pergunta, né, para o colaborador se ele entende qual é o propósito da empresa. Quando ele diz que ele não entende, né, os valores, o propósito daquela empresa não conseguiu formar uma cultura. Tá? E é bem assim. E ao contrário também é verdadeiro. Quando tu vai em empresas que elas têm a cultura muito forte, vamos pegar o caso da Van, tá? O funcionário sabe o propósito da empresa, ele sabe quais são os valores, ele sabe qual é a missão da empresa, ele sabe aquilo que ele se acha parte daquilo ali. Então isso é um case de uma empresa que conseguiu bater, literalmente, é igual bife, né? Vai batendo a sua cultura. Isso é muito importante. Isso é o próximo passo para te poder organizar o restante, né? Que eu vou falar agora. Quando tu formou a cultura, né? Que as pessoas elas entendem quais são os valores, aquilo que é negociável, que não é negociável dentro da empresa, a empresa está sólida para poder organizar as outras coisas. E aí, o que a Angel falou, ele delega, o líder, o fundador, o gestor da empresa, para outras pessoas formarem a cultura da empresa. Só que não adianta, a empresa sempre vai ter a cara dele. Sim. Né? Porque a cultura, ela é são crenças e práticas que são formadas no dia a dia. E se tu não sabe qual é a cultura da empresa, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho é bom, né? Então, eu vejo nisso. Tu chega nos colaboradores em entrevista, pergunta para eles, né? Se eles sabem quais são o conjunto de valores das empresas, aí eles vão dizer que não sabem, provavelmente, né? E pra gente, perfeito, e pra gente, administrador, quando tu entra numa empresa para fazer gestão, para ser o administrador da empresa, se a empresa não tem a cultura, é muito difícil a gente seguir, né? É tipo assim, é quase que... Tipo assim, eu tô aqui fazendo um trabalho que não vai dar resultado porque eu quero impor uma cultura. A cultura não é da empresa. E vai durar, não sei se durar é a palavra certa, mas Enquanto vai se perpetuar enquanto tu estiver ali, enquanto teus braços conseguirem alcançar. E tem processos que a gente não consegue fazer. Eu sou administrador de processo, então eu sou mais polêmico. A Fabrícia me entende. A cultura, Adoro. pessoal, ela não é negociável, ela é imposta. Tá? Perfeito. Líder que está escutando isso, olha só, a cultura não é negociada, ela é imposta. Depois que tu definir a cultura, tu vai atrair pessoas que pensem conforme aquelas regras. Hoje eu recebi um cliente pela primeira vez na minha empresa e ele se surpreendeu, porque ele chegou na recepção e ofereceram café para ele, insistiram para ele tomar café, depois ofereceram uma água, e quando ele foi passando até chegar na minha sala, todas as pessoas se levantaram e riram para ele, ele achou estranho aquilo. Eu digo, mas aquilo ali não é treinamento. Ele começou assim, as pessoas foram treinadas para fazer isso. Porque tu não te sentiu bem. E depois eu me senti bem até demais. Exatamente. E se eu deixo de treinar isso, as pessoas acabam não fazendo. Principalmente quem vem chegando novo. Então, como a gente tem um dos nossos valores lá na Ava, é o foco no cliente, quando a gente destrincha esse valor aí, aparece o que é foco no cliente.
E uma das formas, né, é atendê-lo muito bem quando ele chega na empresa. Né? Então, para ele foi estranho, porque ele disse que ele se sentiu muito... E quando ele disse, vou numa administradora, eu pensei que era uma coisa muito burocrática, mas as pessoas me receberam tão bem que eu até achei estranho. E eu digo que bom, sinal que o treinamento está dando resultado, né? Que a nossa cultura está sendo colocada em prática, que é o mais importante. Eu não quero que ela fique num quadro, né? Eu quero que ela seja colocada em prática. Perfeito. Pode dar sequência agora nos próximos passos. Que o empreendedor, tá? Nós estamos falando de estrutura básica, pessoal. Isso. E aí eu digo, não vai lá fazer coaching enquanto não tiver essa estrutura básica na tua empresa. Definiu a cultura da empresa. Tá, mas deixa eu ser polêmica agora também no ponto. Peraí. O quanto, falando de cultura ainda, o quanto, dono, se essa pessoa não se encontra, não sabe o que realmente ela quer, não conhece os seus valores, o quanto isso impacta dentro da empresa? Muito, por exemplo, eu posso contratar o melhor coach do Brasil. Se eu não definir a cultura da minha empresa, ele não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque ele não sabe o que ele tem que atuar. Entendeu? O valor aqui do podcast é trazer pessoas que tenham experiência prática. Né? Vou dar um exemplo bem raso. Sim. O que é a Fabrini e a Andy vão investir em pessoas que tenham um case em gestão? Agora, se isso não foi definido entre vocês, né, qualquer um está apto a falar. É um exemplo bem pequeno, mas é isso, pessoal. Bem verdadeiro, entendeu? Quando tu não tem definido a tua cultura, tu não está próximo, tu não tá apto a fazer nenhum organograma. Por quê? Porque tu não sabe qual é o gerente, qual é o funcionário que tu vai querer atrair para ti. Tu não montou o conjunto chamado cultura da empresa. Né? Vamos pegar, eu vou no Rio Grande do Sul, é a mesma cultura que Santa Catarina? Não é. Não é a mesma cultura que o Nordeste, está tudo certo. Né? São um conjunto de crenças. E uma empresa, uma organização, não é diferente. Por isso, como a gente já falou aqui, principalmente as pessoas mais antigas, a empresa é a cara do dono. E é. Porque, querendo ou não, as pessoas elas se moldam pelo exemplo. Se o exemplo é bom e se o exemplo é ruim. Também vai acontecer. Não é que não exista cultura. Ou a cultura ela é trabalhada, ou a cultura ela é negligenciada. Aí ela passa a ser informal, que é o pior. Exatamente. Que é o pior de tudo. Cultura informal gera líderes informais. E provavelmente despreparados. Já chegou numa empresa e que alguém lá do nível operacional tem muito mais influência nos colaboradores que o próprio gerente? Sim, isso acontece muito, não é uma raro. cultura mal trabalhada, entendeu? E aí, respondendo a pergunta, depois que eu formei a cultura da minha empresa, eu estou pronto para fazer o quê? O próximo passo, tá? Que é o manual de conduta e ética da minha empresa. Que é o que são as regras. Né? Eu vou formalizar aquela cultura no papel. Né? Que hora que a minha empresa abre, o que pode ser feito, tem que usar uniforme, não tem, como é que eu organizo a mesa, é o conjunto de regras da minha empresa e formalizo essa cultura num documento chamado Manual de Conduta e Ética. Tá? Que grandes empresas têm e eu vejo que é uma pena que as pequenas não usam. Né? É formalizar no papel a cultura. O que eu faço lá? Chegou o colaborador, ele recebe o Manual de Conduta e Ética, ele recebe o organograma de cargo, ele assina que ele recebeu. Ele sabe quais são as regras a partir de agora, ele está inserido num ambiente estruturado. E aparece o nomezinho dele aonde ele está encaixado naquela organização. Isso torna o quê? Torna a recepção dele esqueci da palavra, ele se familiarizar com a empresa um pouco mais fácil. Né? A partir disso que já fiz a cultura, já fiz as regras da minha empresa, talvez a manual de cultura e ética, eu tenho que partir de uma coisa que os empreendedores odeiam fazer, organograma. Eu tenho que definir quais são os setores da minha empresa e quais são os cargos, quem faz o quê. Antônio Meneghetti dizia que a grande função do líder é dar funcionalidade ao escopo empresarial. Ou seja, o líder tem o dom de colocar cada pessoa no seu lugar certo, o que pessoas comuns não têm. Então, o líder, ao desenhar o organograma, ele está apto, a partir de agora, a fazer um instrumento chamado desenho de cargos. Qual é o cargo? O que aquele cargo faz? Quem é o superior daquele cargo? A partir daí, pessoal, tu está pronto para o próximo passo, que é a área da Fabrini. Desenhar os famosos procedimentos operacionais padrão. E como o pessoal tem preconceito com os POP? Porque todo mundo já acha... eu acho. Né? Muita questão assim, de ter que... eu vou ter que ler. Eu vou ter que revisar. Percebo que muitas vezes o pessoal percebe que ingessa o processo, mas é bem pelo contrário. Um procedimento bem elaborado, com instruções, com previsões de cenário, com problemas, ajuda muito. Mas é bem da cultura. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Quando tua empresa está disciplinada, organizada, tu está livre, empreendedor, para sair da fora da empresa. Eu nunca vi um empresário ganhar dinheiro dentro da empresa. A não ser que seja os primeiros anos. Sim. Ele precisa estar lá para estruturar. Após disso,
Principalmente passou 3 anos, passou 4 anos, esse empresário precisa ir para a área estratégica. Por quê? Porque ele é a inteligência do negócio. Se ele ficar no nível operacional, ele está matando a inteligência da empresa. Sinal o quê? Que ele não está conseguindo formar outros líderes. Então a empresa não está crescendo, ela está estagnando. Eu tive uma experiência muito ruim que eu questionei essa pessoa que ele disse que eu faço questão de atender meus clientes até hoje, né? Mas eu tenho o sonho de ter uma filial e não consigo. E eu digo, tá, tu tá pronto para delegar, para passar o bastão para alguém? Não, então não faz filial. Não faz porque realmente tu não tem condições. E esse é o legítimo empresariário, né? Ele é escravo do próprio negócio. Né? E aí nós tínhamos um consentimento, lógico, pessoal, tô falando de cenário de empresas já tão maduras. O empresário nos 3 primeiros anos ele vai ter que morar dentro do negócio, faz parte, ele está estruturando. Mas ele precisa estruturar a saída dele do nível operacional para o nível estratégico. É isso, pensando na organização. A organização não sou eu, a organização é uma organização autônoma, eu sou a inteligência do negócio. Eu tenho que gerar outras inteligências para cada vez mais eu poder estar no nível estratégico. E os empresários não conseguem entender isso. Aí entra um ponto importante que existe a questão do trabalho e do trabalho inteligente. Né? Porque eu fiquei dentro da empresa 12 horas por dia, 8 dias por semana, que eu trabalhei muito. Trabalhou muito em quê? Foi no operacional, foi pensando. Estava assistindo uma aula hoje sobre gestão e a pessoa falava sobre líder tem que saber orientar as pessoas para fazer e não fazer. Então, ter esse estratégico para poder fazer o negócio andar e não ir para o operacional. E dentro disso, às vezes é muito mais rápido tu fazer do que tu ensinar as pessoas a fazer, né? Aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Exatamente. Esse é o ponto, assim. Aí tu mata, porque, tipo assim, mas eu vou ter que parar, vou ter que ensinar, vou ter que orientar. Isso vai demorar muito mais tempo do que eu for lá e fazer. Só que a longo prazo, isso vai ter um resultado muito melhor. Porque tua empresa vai ter um processo. Não vai ter resultado na realidade, né? Ah, não. Eu digo tu ensinando as pessoas a fazer, né? Sim. Eu sempre falo que, para mim, a grande régua de um líder é quantos outros líderes ele formou. Se ele não conseguiu formar ninguém, não é líder. Porque a função básica de um líder é formar pessoas. Ele tem que entender isso. O líder é um formador. E eu sempre falo para o empresário, nós, empresários, gestores, nós não somos bons em tudo. Tu, empresário que está nos escutando, descobre qual é o teu core business. Tu é bom em gestão, contrata, arruma um sócio que é bom na área comercial. Esse cara vai casar contigo, vai te completar. Ah, mas eu sou bom na área comercial. É o inverso. Eu sou bom na área de gestão, mas não sou bom na área de finanças. Contrato alguém que é bom na área de finanças. Então, se complementa, acha pessoas que vão complementar o teu core business, entendeu? E a gente vê que, às vezes, o empresário, além de não querer delegar, ele quer resolver tudo. Né? E aí, ele é bom em gestão, mas não entende de comercial, não traz pessoas boas na área comercial, não traz um sócio bom que possa dar feedback, não está apto a ouvir, né? Que é um grande problema, né? Das pessoas que eles não querem ouvir feedback. E aí é aquele deslumbre. Muitas vezes a empresa não está organizada, foi aquilo que eu comentei, é uma crítica que eu faço hoje, né, meninas, se vocês me permitem, que é o empreendedorismo de palco. Pessoas sem nenhum conhecimento de gestão, né, dando coaching, dando consultoria, fazendo eventos, distraindo o empresário daquilo que é importante. E os empresários gastando tempo, recurso, né, investindo nisso. Qual é a melhor consultoria para a minha empresa? É aquela, né, que traz resultado para a característica da minha empresa. Se a minha empresa está deficitária em marketing, eu tenho que ter uma consultoria de marketing. Não adianta eu em eventos de coaching. Né? Se a minha empresa precisa melhorar em finanças, eu preciso contratar alguém que seja especialista em finanças. Então, eu tenho que entender isso, né, pessoal? Olhar para dentro. Né? Os problemas, eles são grandes oportunidades de transformar o negócio cada vez melhor. Né? Então, quem tem foco em processo é o empresário que está sempre enxergando o problema como uma oportunidade. Eu sempre digo, 99,99% dos procedimentos lá da Avgo surgiram através de um problema, que em vez de ter sido negligenciado, foi transformado em procedimento padrão para não acontecer de novo. Né? E aí tu precisa escutar o teu cliente. Escuta o teu cliente que ele vai te trazer muita coisa boa para dentro. Né? E como escutar o cliente? A gente traz muito hoje essa questão, a experiência, o sucesso do cliente, experiência do cliente, mas o básico que funciona. Como é a forma mais eficiente e eficaz de escutar o cliente e de tirar a melhor percepção disso? Eu sempre digo, tem um pó mágico que chama-se café, né? Boa. Um cafezinho. Convida o teu cliente para um café. Né? Naquele dia não tenha pauta formal com ele. Que seja uma pauta informal. Ele vai te dar tanta riqueza,
de detalhes naquilo que precisa melhorar, que uma consultoria não se pagava. E eu acho que nesse ponto, né, convida ele para esse café com o copinho vazio, né? Exato. Disposto a ouvir Exato, o que ele tem. exato. Porque às vezes os empresários escutam os clientes de uma maneira, mas isso eu já faço. Pensando, né, isso. Isso eu já faço. Isso não é assim. Ele nem sabe. Então eu faço isso por causa disso e disso, né? Então às vezes os empresários não escutam com uma escuta tipo ativa, né? Realmente de tentar entender o que o cliente está trazendo, né? Ele quer, tipo, eu sei tudo do meu negócio, eu sei. E essa prepotência às vezes faz com que a gente se segue para os problemas e não consiga ter um resultado. Tu colocava, Índio, aqui nos bastidores, que a gente está na era do marketing digital, né? Tudo é marketing. Só que o empresário se esquece de uma palavrinha que é endomarketing, que é fidelizar o cliente que eu já tenho, né? Os colaboradores que eu já tenho. O que eu vejo as empresas hoje? Gastando cada vez mais recursos para conquistar novos clientes, sem nenhuma verba de investimento para fidelizar aqueles que já têm. Para reter. A gente fala muito disso. O cara vai lá, faz evento para convidar pessoas que não são clientes dele, mas nunca convidaram os próprios clientes para a empresa. Tá entendendo o hiato que tem aí? E esse movimento está crescente, né? Muito. Então, assim, Fora que é bem mais barato, né? É um recurso mais barato tu manter o cliente do que tu captar leads novos e formar um cliente novo. Eu sempre digo, glamorização do empreendedorismo. Leads é uma palavra que está em moda, né? E aí a maioria dos empreendedores nem entende. Tá, mas tu tem o mapeado número de fidelização, de quantos clientes se mantêm contigo, qual ao longo do tempo os clientes ficam contigo, qual é a tua curva, né? Que a gente chama que é o tempo que o cliente fica. Os empresários não têm, mas eles têm mapeado leads para... Se eles parassem para pensar quanto custa adquirir um cliente novo, eles estavam focados nos clientes. Como é que eu fiz uma grande melhoria na empresa? A nossa empresa cresceu muito. E em determinado momento nós começamos a perder clientes. Tá? O que eu fiz? Em vez de contratar uma consultoria externa, eu fui para a melhor consultoria, meu próprio cliente. Eu liguei para todos os meus clientes. Aqueles que podiam iam tomar café comigo, aqueles que não podiam, né, me davam feedback por telefone. Eu não tive nenhum cliente que se negou a me dar feedback. Todos me diziam problema. Eu sou atendido por muita gente. O que aconteceu pós-pandemia, tá? Por mais que a tecnologia tenha vindo para ficar, o fator humano ainda é decisivo. O cliente, ele quer ser bem atendido, ele quer olhar para alguém, ele quer tomar um café. A gente está carente disso, inclusive. Eu mudei o modelo da minha empresa, onde os clientes são atendidos pelo mesmo gestor numa carteira reduzida. O que aconteceu? Criou a intimidade, novamente, do gestor com aquele cliente. Empresa grande, mas com status e operação de empresa pequena. Acabou a perda de cliente e vieram novos clientes. Tudo do feedback dos meus próprios clientes. Perfeito. Mas aí entra um ponto interessante que eu vejo que no mercado hoje o pessoal confunde conceitos. Atender um cliente com excelência não é tu tratar o cliente bem, não é apenas, me corrigindo, tratar o cliente bem, dar um tapinha nas costas quando a pessoa está saindo da loja. Existe processo por trás disso. Existe a jornada do cliente muito bem feita, então... Que faz parte disso que o Christian falou, né? De tu escutar, de tu entender o que ele está insatisfeito, né? E agora, dentro disso, até dando um exemplo que aconteceu comigo ontem, eu acho. Eu estou num processo com um software e eu, no primeiro mês, era atendida sempre pela mesma pessoa. Mas eu não sabia que era só no primeiro mês. Na minha cabeça, eu tinha entendido que aquela pessoa ia me atender sempre. Já queria a fidelização. E daí, tipo assim, se tornou muito prático, né? Porque daí eu chegava, falava com ela, tipo, ela já sabia o caso e isso tudo. Daí ontem eu entrei no chat, né? Que é sempre por chat. E daí deu um aviso, assim, que tipo, meu mês, deu uma palavra lá, nem me lembro os termos, mas que dava a entender que, tipo assim, isso tinha acabado o meu período de um mês, que era sempre com a mesma pessoa, que seria um treinamento. E que agora, tipo, eu ia entrar no chat na fila e ia me atender qualquer um. Então eu fiquei pensando, e automaticamente na minha cabeça veio assim, que pena, porque daí tudo aquilo que eu construí com aquela pessoa acabou, agora eu vou ter que abrir o chat e explicar pra pessoa, pra ela conseguir me atender, né? E realmente, houve essa quebra, sabe? E daí eu fiquei pensando, poxa, que quebra de expectativa do cliente, né? Porque eu não fui nem avisada que seria por esse período. A partir da pandemia, quando entrou a tecnologia, se tornou um grande problema das empresas. Empresas grandes precisam ter status da empresa pequena. Como é que eu faço isso? Criando o gestor de atendimento. Que aquele gestor atenda sempre aqueles mesmos clientes, porque o cliente ele quer fidelizado. Entendeu? Eu tenho pessoas que procuram empresas menores para serem atendidas sempre pela mesma pessoa. Isso é um desafio imenso para empresas grandes.
mas tem como fazer. Organizando internamente. Quando o cliente é teu foco, tu consegue organizar a tua estrutura inteira focado no cliente. Agora, quando o teu cliente não é teu foco, e aí acontece isso que tu falou, né? Eu não sei qual é o software, Sim. mas dá pra ver claramente que o foco deles não é o cliente, né? E aí tu tem realmente um grande problema, porque o cliente acaba não se fidelizando, né? E daí E eu vou não trazer... resolve o problema Isso, muitas mas aí eu vou vezes, trazer né? um assunto aqui, um ponto nessa situação. Será que o dono dessa empresa tá olhando para ouvir o cliente, tipo, realmente ele tem noção desse problema? Porque daí, se esse dono está no operacional, com certeza ele não teve tempo para olhar isso. Sim. Pode ser que ele ainda não chegou lá. Mas, tipo, esse é um exemplo que acontece muito comum do empresário estar no operacional e não estar no estratégico. Ele não consegue parar para olhar para o negócio dele como um todo, Mas né? daí entra uma questão chamada indicador. Que quando tu mede o processo e tu tem resultado disso, satisfação de cliente, por exemplo, é um baita indicador que vai apontar uma dor para essa pessoa que está avaliando ou não. Mas ele precisa estar no estratégico para avaliar indicadores. Esperamos que esteja, né? Mas aí tu trouxe também, tu vai entrar numa série bem polêmica, tá? A grande parte das empresas, elas não têm indicador nenhum de medição de desempenho. Esse é o problema. Né? E aí Muitos tem aquela problemas. célebre frase da admissão, você não pode gerir aquilo que você não pode medir. Né? E aí, 98,9% das empresas, eu acho que eles de não pequeno têm porte. indicadores para nível de satisfação de pessoas, eles não têm indicadores para nível de satisfação dos clientes. Né? Então, assim, ó, é literalmente um barco à deriva. Né? Porque tu não pode gerir aquilo que tu não pode medir. O barco está lá, mas não sabe para onde está indo. Então, assim, ó, mas eu não quero estabelecer indicadores, mas liga para o teu cliente. Liga para eles. Ele vai te perguntar por que tu tá ligando para eles. Não tô ligando para nada, só quero saber se tu quer vir tomar um café comigo. Não pode, então quero que tu me dê um feedback. Tá gostando, que não tá gostando. O teu cliente, ele vale ouro. E aí eu digo assim, ó, se nós pegássemos a verba de marketing das empresas e repartíssemos ela, ou botar 60% para fidelizar os clientes que nós temos, as empresas, elas poupariam muito, muito recurso. Né? Poucas empresas que eu conheço que têm verba para endomarketing. Eu vejo empresas fazendo eventos para atrair novos clientes, mas nunca vi empresa convidando seus clientes atuais. Para celebrar com ela, para celebrar aquela amizade, ou 1 ano de contrato, 2 anos de contrato, né? Dizer, bom, você é importante para nós, né? Que é um grande erro estratégico das empresas. Elas estão sempre gastando para buscar novos clientes. Né? Perfeito. E dentro disso também tem o viés de que, às vezes, os donos estão cobrando isso dos seus colaboradores, né? Esse retorno para o cliente, esse atendimento com excelência, mas eles não estão fazendo isso com os colaboradores. Exatamente. Né? Então, tipo assim, os empreendedores precisam olhar para os seus colaboradores de forma humanizada, de forma... Né, a gente falou em processos, falou em clientes, falou em vários pontos importantes aqui de gestão e administrativos, mas nada disso vai funcionar sem as pessoas, né? O que a gente falou, uma coisa não elimina a outra. E a cultura, ela só vai se expandir dentro da empresa através das pessoas, né? O dono ensinando e coordenando essa expansão de cultura. E a gente precisa olhar para os nossos colaboradores e entregar para eles, que eles também possam entregar para os nossos clientes, né? Então, cuide dos seus colaboradores para que os seus colaboradores cuidem dos seus clientes, né? Essa é a teoria do balance scorecard, né? Tu tem indicadores balanceados, não ficar olhando somente para uma direção. O que o balance scorecard ensina? O BSC, tá? Tu tem que olhar para finanças, tem indicadores financeiros, que é o coração da empresa. Tu tem que olhar para o mercado e para os teus clientes. Tu tem que olhar para pessoas que são teus colaboradores, né? E tu tem que olhar para os teus processos. Como é que estão os teus processos? Sim. Qual o nível de satisfação, né, que teus processos estão melhorando a qualidade? E aí processos do BSC, tanto tecnologia, como tudo aquilo que a empresa opera. Né? Então, o que acontece? A gente vê as empresas, ou elas não têm indicadores de desempenho, ou elas estão focadas naquilo que o dono é bom. Se o dono é bom na parte comercial, só tem indicador para a área comercial. Se o dono é bom em finanças, só tem indicador para finanças. Entende? E ele não consegue ter aquela visão holística. Ou é o contrário. Ele até tem a visão holística, mas ele está tão envolvido com a questão operacional que ele não consegue ter tempo para a estratégia. Empresários que estão nos assistindo. Nós, gaúchos, temos um grande problema. E a gente trabalha demais. Empresário que não tem tempo sobrando na agenda, ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Chega um momento da empresa que novos negócios, grandes negócios são feitos fora da empresa. Né? Então, o empresário tem que ter tempo de fazer network. E como é que se faz network? Jogando pádel, indo num evento. Ele é o institucional da empresa. Né? Então, ele tem que ter aquilo que os ingleses chamam de ócio criativo. Né?
tempo para sair, tempo para pensar, porque ele é inteligência. Tu imagina tu matar um cérebro, né? Os outros órgãos vão continuar funcionando, mas sem inteligência nenhuma. Então, o líder, ele é o cérebro da empresa, ele precisa sair do operacional e enxergar. Porque quando sai do operacional, tu começa a enxergar o operacional de uma forma mais diferente, né? O macro, né? E não de uma linha só, mais balanceada. Exatamente, tu sai do operacional, tu coloca, né, esse tempo ósseo, né, na tua vida, e aí tu consegue ter uma mente mais limpa para te olhar o macro do teu negócio, né? Exatamente. Então, olha ali. E essa transição, Andy, parece que é simples, mas como é dolorosa para os empresários quando chega a hora que eles têm que delegar. Muitos empresários dão um passo para trás, eles não conseguem, né? E o que o empresário tem que fazer? Tem que dar margem de erro. As pessoas, elas vão errar. Erra, tu como empresário, vai lá e corrige. Gera inteligência e aprende com aquele erro. Agora tu não pode, eu vou puxar de novo porque a pessoa não sabe fazer. Né? Perfeito. E aí o empresário vai lá e volta para o operacional. Então, cuidado, o empresário, quando for delegar, dá margem de erro, deixa as pessoas errarem. O erro, se visto de uma outra forma, ele é um agregador, né? Um novo processo que está surgindo na empresa. Aí, né? Então, você tem que ficar na mentalidade dos empreendedores. Isso aí, perfeito. Não parece, mas já se passaram 40 minutos de conversa. Mas Eu gostaria de agradecer também a nossa parceira Afinitar, que nos mandou uma bandeja de frios para a gente apreciar esse momento, essa aula com o nos Christian, bastidores, que agora a gente segue. Exatamente, e deixar esse momento muito mais especial. E já vamos nos encaminhando para a finaleira. E eu não anotei porque eu não tinha papel e caneta, né? A caneta aqui comigo, porque foi uma aula, Christian. Ah, que bom. Foi uma aula. Que bom. E eu ouso dizer que foi o melhor dos podcasts, porque eu sempre... porque ela, todo podcast ela diz, É o eu não vou melhor te enganar, podcast. Isso tá certo. Isso tá certo, né? Então, que a gente vai evoluindo a cada Isso chama-se episódio, foco no né? cliente. Exatamente. Então, de coração, eu agradeço muito, te admiro muito como administradora. Eu acho que é uma das pessoas que mais consegue passar com clareza e com objetividade o que deve ser feito. O feijão com arroz que a gente conversa no dia a dia, né? Que é o que realmente vai dar resultado. Então, como administradora, eu também me sinto extremamente lisonjeada de poder estar aqui. E realmente vai gerar um conteúdo de valor imenso para quem está nos ouvindo, né, Índio? Isso aí, não só para quem está abrindo uma empresa, né, que a gente falou dos passos de abrir uma empresa, mas para quem também já tem empresa, né, que siga esses passos. Pare agora, né, olhe para o teu negócio, vê o que tu já fez desses processos e o que tu ainda não fez. E estrutura isso, né? Porque é extremamente importante. Não tem, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, tá certo. Eu volto para ter parte 2 desse podcast. Exato, eu acho que a gente tem que falar com Eu viria, gurias, quantas vezes vocês me convidassem, porque eu acho muito rico o projeto de vocês, né? De ter um espaço para o gestor falar de forma profissional. É inovador em Santa Maria. E eu acho muito legal vocês terem confiado em vocês mesmos. Vocês são muito capazes, né? De estar realizando esse projeto. E eu digo, se tu quer ser líder... Por que eu viria aqui? Quantas vezes seria necessário? Porque tu aprende, né? Nessa troca eu também aprendi muito com vocês hoje, né? E se tu colocar uma posição de eterno aprendiz, tu vai ter sempre na condição de líder. O líder, além de formar outras pessoas, ele é um eterno aprendiz. Perfeito. Então, como a Fabrício disse, uma grande honra, Christian, te receber aqui. A gente te admira bastante, a gente fala bastante sobre o modelo de administrador que tu é, que é muito compatível com o que a gente acredita, com o que a gente pensa. Fazer o arroz com feijão bem feito primeiro, depois a gente inventa os frufrus, não tem problema, né? Com certeza. Mas isso é polêmico. Isso é polêmico. Mas vamos fazer, né, aquilo que dá resultado primeiro, depois a gente incrementa tudo. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, por disponibilizar do teu tempo, deixar tua família, deixar tua empresa estar aqui conosco. Realmente é uma inspiração para nós, a gente aprendeu muito contigo e tenho certeza que todo mundo que vai estar nos ouvindo também vai aprender muito, vai conseguir implantar um pouquinho dentro da sua empresa e já vai ter grandes resultados. Muito obrigada. Obrigado, Guri. É isso aí, o brinde final, então. Sucesso. Sucesso.